Olá pessoal, a gente está de volta para continuar falando sobre competência material da Justiça do Trabalho. Dentro dessa competência do artigo 114, o inciso que dá mais trabalho é de fato o inciso 1º, que a gente já matou lá no primeiro bloco, porque ele trata sobre, a gente tem que falar dos trabalhadores públicos, então a gente precisa resgatar ideias que vocês aprendem lá em direito administrativo, ok? Agora, os outros incisos são bem mais tranquilos. O inciso 2º do 114 vai dizer que é competência da Justiça do Trabalho dirimir os conflitos decorrentes da greve, tá? Só que aqui a Justiça do Trabalho só vai resolver os problemas decorrentes da greve que acontecer em relação aos trabalhadores que são de sua competência. Se eu tiver uma greve, por exemplo, no Ministério da Saúde, é um órgão da União, essa greve ela vai ser dirimida pela Justiça Federal, porque os servidores públicos do Ministério da Saúde não são competência da Justiça do Trabalho. Então, a greve, quando ela for de competência da Justiça do Trabalho, aí sim a gente vai levar esse conflito para a Justiça do Trabalho. Vem aqui comigo para a tela, olha o que diz aí o inciso 2º do artigo 114. Fala assim: as ações que envolvam o exercício do direito de greve. E aí a gente tem uma súmula vinculante. Sempre que a gente fala de súmula vinculante, a gente precisa destacar, porque pode aparecer na sua prova. O STF deu um entendimento, aí, uma interpretação para esse inciso 2º. Olha o que diz a súmula vinculante 22. Se a greve for de empregados regidos pela CLT, ok? A competência é da Justiça do Trabalho. Se for qualquer ação referente à greve de servidores públicos estatutários, a competência é da Justiça Comum. Se for uma greve de estatutários de âmbito nacional, a competência é do STJ, ok? Se não for nacional, vai para os tribunais regionais federais. O que eu quero que você repare aqui? Aqui, ó, a gente tem uma exceção em relação à regra geral. Quando a gente viu lá os servidores públicos municipais, seletistas, tá? Que são aqueles de município sem regime jurídico único. Os conflitos decorrentes dessa relação aqui vai para a Justiça do Trabalho, ok? Agora, especificamente, quando se tratar de greve desses trabalhadores aqui, tá? Aqui é uma exceção, quando a gente vai falando de greve, mesmo eles sendo seletistas, como eles estão ligados a município e essa greve com certeza vai ter aí interesse público, vai para a Justiça Comum, beleza? Então isso aqui vai para a Justiça Comum. Eu coloquei aí para vocês, ó, a decisão, é uma decisão também recente, tá? É o recurso extraordinário 846854, em que o STF entende que guardas municipais não devem ter greve julgada na Justiça do Trabalho. Apesar de eles serem seletistas de um município que não tem regime jurídico único, por se tratar especificamente de greve, isso aí iria para a Justiça Comum. Coloquei a notícia aqui para vocês, acho difícil cair na prova, mas como sempre é melhor a gente pecar pelo excesso. Se você for advogar na área trabalhista, isso pode aparecer lá para você, ok? Inciso 3º, as ações sobre representação sindical entre sindicatos e trabalhadores, entre sindicatos e empregadores. Que ações são essas, pessoal? Várias. Ação de sindicato brigando com outro sindicato para representatividade sindical, sindicato querendo a carta sindical do Ministério do Trabalho, sindicato querendo reconhecer a sua representatividade, trabalhador querendo impedir sindicato de cobrar contribuição sindical, sindicato de empregador cobrando contribuição sindical da empresa. Tudo isso pode acontecer. Tem sindicato, ele está litigando com base numa relação sindical, a gente vai para a Justiça do Trabalho. Então, esse inciso 3º bem tranquilo, ok? Coloquei para vocês
julgado, para vocês darem uma olhada, tá? Inciso 4º, os mandados de segurança, tá? MS, habeas corpus, habeas data, quando o ato questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição. Mandado de segurança, pessoal, aqui a gente tem várias possibilidades, né? Eu posso impetrar MS, por exemplo, na vara do trabalho contra um ato de um auditor fiscal do trabalho que multou, que aplicou-lhe uma penalidade a uma empresa que eu entendo indevida, eu vou impetrar mandado de segurança na vara do trabalho. Agora, eu posso também impetrar mandado de segurança, vamos supor que o juiz mandou reintegrar uma empregada grávida, eu não concordo com essa decisão interlocutória de tutela provisória de urgência, ainda não tem sentença, a gente vai ver que não tem recurso, aqui a gente não tem lá, que nem o processo civil tem o 1015, que da decisão interlocutória caberia agravo de instrumento, aqui a regra é, da decisão interlocutória não cabe recurso imediato. Então, quando o ato for urgente, a gente impetra mandado de segurança. Então, se tiver ali relacionado a qualquer ato ligado à relação de trabalho, é para a Justiça do Trabalho. Habeas data também, remédio constitucional, se tiver ali ligado a algum pedido de informação relacionado ao trabalho, habeas data. O que eu quero chamar a atenção de vocês é habeas corpus, tá? Primeira coisa, eu vou anotar aqui para vocês com letras garrafais, tá? Isso caiu na última peça de segunda fase de trabalho, já faz algumas peças, na verdade, mas caiu lá uma petição inicial querendo que o juiz do trabalho reconhecesse o crime, por exemplo, de falsidade ideológica. Vocês vão registrar aí, a Justiça do Trabalho, não pode esquecer disso, tá, pessoal? A Justiça do Trabalho não tem competência criminal. A Justiça do Trabalho, ela não tem competência criminal. Então, o juiz do trabalho, quando verifica um crime, ele vai notificar, mandar a notificação para o órgão competente. Então, ele vai notificar o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, tá? O juiz do trabalho não manda prender ninguém. Quando a testemunha está mentindo e o juiz verifica, ele pode até dar voz de prisão, mas isso vai lá para a Justiça Federal, não é na Justiça do Trabalho. Então, se a Justiça do Trabalho não tem competência criminal, só restaria habeas corpus para as prisões civis. Quais eram as prisões civis até a decisão do STF, que ali aplicando o Pacto São José da Costa Rica, acabou com a prisão do depositário infiel. A gente só tem a prisão civil por dívida de alimentos, tá? E aí a pensão alimentícia, que não é caso da Justiça do Trabalho. Então, em regra, a Justiça do Trabalho não manda prender ninguém. O que ficou de conflito, o que ficou aí divergente em relação a habeas corpus, tá? A gente teve, de fato, alguns casos, né, em que você tinha impetrado habeas corpus para transferência de jogador de futebol entre torneios, tá? Se um clube proibisse aquele jogador de futebol de ir para outro time, por exemplo, isso caberia aí a impetração de habeas corpus. Essa tese subiu para o TST tinha dito que sim, cabe habeas corpus e mudou de ideia. Então, qual é a posição atual? Não cabe habeas corpus para transferência de jogador de futebol. Vem aqui comigo para a tela, eu trouxe para vocês o entendimento anterior, ok? Que é esse aqui, ó, que até não é tão antigo, de agosto de 2017. Esse é o entendimento ultrapassado, ok? Mas tem que conhecer. E o atual entendimento é esse aí, ó, que saiu no informativo 187 em novembro de 2018. Eu vou ler com vocês, porque eu tô apostando que isso vai cair a qualquer momento. Algo do tipo. Então, agora a gente não tem nenhuma hipótese de cabimento de habeas corpus na Justiça do Trabalho. Olha o que disse aí o julgado. Habeas corpus, não cabimento. Atleta profissional de futebol, liberação para exercício de atividade esportiva em agremiação diversa, ausência de restrição ao direito primário de liberdade de locomoção.
conforme vem se posicionando o STF e o STJ, o habeas corpus tem cabimento restrito à defesa da liberdade de locomoção primária, direito de ir, de vir ou de permanecer. Ou seja, é meio de proteção a direitos que tenham como condição necessária para o seu exercício a liberdade física. Assim, é incabível habeas corpus para discutir cláusula contratual envolvendo atleta profissional de futebol com pedido de transferência imediata para outra agremiação esportiva e de rescisão indireta do contrato de trabalho. No caso, a liberdade de locomoção é afetada apenas de forma secundária, como reflexo da liberdade de exercício de profissão ou de trabalho tutelada por outro meio admitido em direito. Sobre esses fundamentos, a SBDI 2, em sua composição plena, por maioria, não admitiu habeas corpus. Beleza, pessoal? Então lembra disso, porque isso aí pode cair em prova, tá? Inciso 5º, conflitos de competência. Os conflitos de competência entre órgãos da jurisdição trabalhista, ressalvado aí o 102, inciso 1º, a linha O, que vai falar lá da competência entre tribunais superiores, ok? 6. As ações de indenização por dano moral ou patrimonial decorrente das relações de trabalho. Lembrando que aqui, tá, pessoal, a CLT também fala do dano extrapatrimonial e aqui na Justiça do Trabalho a gente tem o dano existencial. O que é o dano existencial, pessoal? Eu tenho dano existencial quando o trabalhador ele tem ofendido o direito à sua qualidade de vida. Como assim? É o trabalhador que tem afetado a sua programação de vida, ele afeta o projeto de vida do trabalhador. O caso que chegou, e é muito comum chegar no TST, a gente tem duas situações muito comuns em que cabe o dano existencial, tá? Isso pode aparecer principalmente em questão de segunda fase ou peça. É muito comum aparecer, por exemplo, na Justiça do Trabalho, casos de trabalhadores que ficaram 15 anos sem tirar férias. Imagina um trabalhador que tem 15 anos sem férias, nunca tirou férias, nunca conseguiu tirar férias. Esse trabalhador, ele teve o seu projeto de vida, a sua convivência familiar totalmente prejudicado. Se o filho dele era bebê quando ele começou a trabalhar, ele nunca tirou férias com o filho quando o filho era criança, na adolescência. Então, há sim uma afronta ao projeto de vida, à convivência familiar desse trabalhador. A gente também tem casos em que há configuração de dano existencial, quando eu tenho, por exemplo, o trabalhador que faz muita hora extra. Então, aquele trabalhador trabalha 15, 12, 13, 14 horas por dia e ele acaba que tem a sua convivência familiar também extremamente prejudicada. A gente tem que lembrar que muitas vezes o trabalhador faz hora extra excessiva porque ele não quer perder o emprego, não porque ele quer ter essa vida. Beleza? Volta aqui comigo para a tela. Inciso 7º, as relações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho, aqui em geral são as multas aplicadas, tá, pelo auditor fiscal do trabalho, a execução de ofício, aqui eu quero a sua atenção, de ofício, execução de ofício das contribuições sociais previstas no artigo 195, 1A e 2 e seus acréscimos legais decorrentes das sentenças que preferir. Essas contribuições sociais, pessoal, são as famosas contribuições previdenciárias, ok? Mas aqui não é qualquer contribuição previdenciária, é só daquelas que estão na sentença, são aquelas decorrentes das parcelas que estão na sentença. Trouxe aqui para vocês o 876, tá? Aí da CLT, que fala dessa execução de ofício. Olha o que diz o 876. As decisões passadas em julgado ou das quais não tenha havido recurso com efeito suspensivo, os acordos quando não cumpridos, os termos de ajuste de conduta firmados,
perante o MPT e os termos de conciliação firmados perante as comissões de conciliação prévia serão executadas pela forma estabelecida neste capítulo. Aí olha o parágrafo único aí repetindo. A Justiça do Trabalho executará de ofício as contribuições sociais previstas na linha A do inciso 1 e no inciso 2 do caput do 195 e seus acréscimos legais. Grifem essa parte aí, ó, relativas ao objeto da condenação constante das sentenças que proferir e dos acordos que homologar. Pessoal, o que é isso? Deixa eu fazer aqui um esqueminha para vocês, tá? Vamos supor que eu tenho um acordo judicial, tá? Primeiro vamos pensar aqui no acordo judicial. A gente está lá na nossa primeira audiência de conciliação e quer fazer um acordo. Quando o juiz manda o advogado fazer um acordo, ele manda liquidar as parcelas. O que é isso? É basicamente dizer o que é parcela indenizatória, ok? E o que é parcela salarial, ok? O que é parcela indenizatória e o que é parcela salarial. Vamos supor aqui que tem hora extra. Se a gente fez um acordo de 10 mil, a gente tem que dizer para o juiz, por exemplo, que 3 mil é de hora extra. Hora extra é parcela salarial. E aí eu posso colocar aqui no meu acordo que 7 mil é referente a dano moral, por exemplo. Uma parcela indenizatória que não tem incidência de contribuição previdenciária. Da parcela que é salarial, tem incidência tanto de imposto de renda, né, como de contribuição previdenciária. Então, tem incidência de contribuição previdenciária. É isso aqui que o juiz vai ter que executar. É essa contribuição previdenciária, ok? Agora, esse foi o nosso exemplo 1. Vamos pegar aqui um exemplo 2, tá? Vamos supor que o juiz, ele deu uma sentença e na sentença, vamos supor que eu estava pedindo o seguinte. Vamos supor que eu falei que trabalhei lá de janeiro de 2017, ok? A dezembro de 2018, ok? E eu falo que recebi salário, mas não assinou a CTPS. Aí, referente a esse pedido aqui, o juiz manda registra a CTPS e reconhece o vínculo. Esse é um pedido da sentença, ok? O meu segundo ponto aqui da sentença foi o seguinte: vamos supor que eu pedi hora extra. Aí o juiz fala, paga hora extra, pagar hora extra, ok? Em relação a esse primeiro pedido, pessoal, ele é um pedido, essa sentença, ela é só declaratória. Ela não está condenando em nada. Está condenando, aliás, numa declaratória aqui quanto ao vínculo. E você tem uma condenação aqui, mas de uma obrigação de fazer, que é o registro na CTPS. Perceba que em relação a esse primeiro pedido, não tem condenação em pecúnia. Ué, mas e os salários de todo o período em que ele trabalhou e que não recolheu? Porque se eu estou pedindo para reconhecer vínculo, é porque aqui sempre teve salário, mas não teve recolhimento previdenciário. Como é que fica aqui esse lapso temporal, as contribuições previdenciárias desse lapso? O que você tem que entender? Essa contribuição previdenciária aqui, ela seria decorrente do salário, que já foi pago. Não está tendo condenação a pagamento de salário. Então, não vai ter condenação em pecúnia, não tem contribuição previdenciária de ofício. Aqui, se a Fazenda Pública quiser, se a Procuradoria da Fazenda Nacional quiser, que vá lá executar. Então, aqui não tem contribuição previdenciária de ofício.
não vai ter essa execução. Agora, no segundo pedido, ó, o segundo pedido é uma condenação em pecúnia. Se dessa condenação em pecúnia, sobre essa parcela, hora extra, incide contribuição previdenciária, aqui sim eu vou ter execução de ofício da contribuição previdenciária. Beleza, pessoal? Então, tem que ter isso em mente. Olha só aí o que diz a súmula. Deixa eu só voltar aqui. O que diz a súmula 368 do TST. Uma súmula importante, tá? Eu quero que vocês leiam essa súmula aí com muita calma. A gente vai ler aqui o inciso primeiro, que é o mais importante. Olha o que diz a súmula 368. Descontos previdenciários, imposto de renda, competência, responsabilidade pelo recolhimento e fórmula de cálculo. Fato gerador. Olha o que diz o inciso 1 aí dessa súmula. A Justiça do Trabalho é competente para determinar o recolhimento das contribuições fiscais. A competência da Justiça do Trabalho quanto à execução das contribuições previdenciárias, grifa aí essa parte, ó, limita-se às sentenças condenatórias em pecúnia que proferir e aos valores objetos do acordo homologado que integrem o salário de contribuição. Exatamente aquele desenho que a gente fez sobre a sentença e o acordo, ok? Lembrem-se disso. Dê uma lidinha aí nessa súmula, tá? Em relação ao SAT, tá, pessoal? A gente tem a súmula 454, que vai dizer que é competência da Justiça do Trabalho a execução da contribuição que vai aí para o seguro de acidente de trabalho, o famoso SAT, ok? Compete à Justiça do Trabalho a execução de ofício da contribuição referente ao seguro de acidente de trabalho, que tem natureza de contribuição para a Seguridade Social, pois se destina ao financiamento de benefícios relativos à incapacidade do empregado decorrente de infortúnio no trabalho, ok? Contribuição para o Sistema S, tá, pessoal? O Sistema S é o terceiro setor, são essas entidades, SESC, SENAI, SENAC, tá? Não é competência, tá? Não é competência da Justiça do Trabalho a execução das contribuições para o Sistema S. Isso aqui às vezes cai, tá? É entendimento pacífico do TST. Aí aqui eu trago para vocês algumas portarias sobre a intimação da união do acordo, é mais para vocês tirarem algumas dúvidas, tá? E aí o inciso 9 fecha com outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho na forma da lei, para deixar bem abrangente aí essa hipótese, ok? Trago aí para vocês a competência do processamento de ações ajuizadas contra entidades privadas de previdência complementar. Aqui uma decisão nova, tá? É da Justiça Comum. Então, a Justiça do Trabalho não tem competência, beleza? Para tratar aí dessas entidades privadas de previdência por causa da autonomia do direito previdenciário. Súmula 62, isso que pode cair até mais em processo penal, vai falar que compete à Justiça Estadual processar e julgar o crime de falsa anotação na carteira de trabalho e previdência social atribuído à empresa privada, tá? A gente tem aqui a competência da União em relação à legislação, ok? E aí a gente fecha aqui a competência do 114. Leia o material, tem bastante informação para vocês. E aí a gente volta no próximo bloco para falar dos conflitos de competência na Justiça do Trabalho. Até o próximo bloco.